Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, para a sua família, que Deus nos abençoe e nos proteja. Peçamos à Santíssima Virgem Maria para que ela interceda por nós, interceda por todas as necessidades de cada um de nós. Conto com suas orações para a missão desta semana na Itália. Que Nossa Senhora esteja conosco e nos ajude a caminhar. Bom, a gente sabe da polêmica que surgiu quando um cardeal americano quis homenagear um senador que é a favor da matança de crianças. Aí a coisa não prestou. Deu problema. Obviamente que o Papa deu lá sua opinião, cometeu um deslize ao dar a opinião, mas errar é humano, né? A gente só não pode permanecer no erro. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Perguntaram para ele sobre essa questão e o Papa disse que teria que se olhar também para o serviço prestado por esse senador por quase 40 anos, uma coisa nesse sentido. Depois, o Papa falou que quem é também a favor da pena de morte e contra os imigrantes, que não é pró-vida, ou seja, tentou tapar o sol com a peneira, mas também não deu certo. Rezemos pela igreja. Por que eu resolvi falar? É rapidinho, porque esses dias as catequeses devem ser bem curtas. Então, o que a gente precisa fazer, óbvio, é rezar pela igreja e também olhar, né, para aquilo que a própria igreja ensina acerca dessas questões. O que leva um cardeal a querer homenagear um político? Por isso que eu digo, o sistema envolve a igreja cai na armadilha, provoca escândalo e faz o católico ignorante abandonar a fé católica, né? Então não deixe de ser católico por causa dessas coisas, né? O Santo Padre, na minha opinião, errou. Eu não vou dizer que está certo, se eu acho que está errado, né? Não é nem a questão de eu, Pedro Regis, achar, é que dentro da lógica não está correto. De repente, não adianta a gente tentar, né, tapar o sol com a peneira, porque esse é o tipo de rasgão que quanto mais se mexe, aumenta, né? Então, paciência. Então, esses 40 anos de serviço do senador não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque se ele contribuiu para um pecado grave, né, aqui diz a matéria, não há circunstância atenuante, né? Nenhum serviço pode compensar o pecado que o senador cometeu. Então, também essa coisa do desvio, né, da questão do aborto para a pena de morte e a imigração, também não é uma coisa que eu concordo. A pena de morte, é que essa palavra pena de morte é uma coisa bem dura, né, gente? Mas a Igreja Católica, por século, até pouco tempo atrás, né, a Igreja defendia para alguns casos. A gente sabe que tem casos que não tem jeito. Quem tem o poder sobre a vida é Deus, né? O bom é que o povo se converta. Mas para se converter, a igreja tem que evangelizar. Se a igreja fica passando pano e não evangeliza, não fala a verdade, aí a pessoa entra no mundo errado, né? Que conhecereis a verdade vos libertará. É isso que importa. É que a igreja, os consagrados e nós leigos levemos a verdade para as pessoas. Falemos a verdade, doa quem doer, goste quem gostar. Se a pessoa não quiser, aí é outro caso, né? Porque se o sujeito não quer, nem Deus pode fazer nada. Então, vários papas, vários santos foram a favor em determinada situação. O que eu estou dizendo aqui é católico, tá? Não é pensamento de Pedro Regis, não tem nada a ver comigo, não. Eu estou dizendo que a Igreja Católica, por séculos, ensinou que em determinados casos, né, aí se poderia aplicar essa pena
dura, radical, irreversível, para determinados casos. Mas o Papa Bergoglio mandou tirar isso do catecismo, né? Então não se pode pensar dessa forma, pelo fato de que não pode se dizer que quem é a favor do aborto não é pró-vida. Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Então, não foi legal essa opinião do Papa. Mas a gente reza por ele para que tenha luz e tenha cuidado, porque o que se fala numa entrevista é aquilo que se pensa, né? Então, o que a gente fala, a pessoa me faz a pergunta, eu dou uma resposta, eu tenho que saber o que eu estou falando, porque vai ser espalhada para o mundo inteiro, né? Então, em relação ao aborto, a igreja diz que é crime, e, portanto, é uma coisa inadmissível. Não tem como se discutir esse assunto. Não há mais nem si. Então, uma outra frase que o Papa disse, também, eu li em algum lugar, não sei onde, achei aqui, ninguém possui toda a verdade, né? Isso faz lembrar aquela frase famosa do Papa Francisco, quem sou eu para julgar? Você é Papa? Pode julgar, sim. Você não pode, você não tem poder para julgar para a alma, para a eternidade. É só Jesus. Mas aqui na Terra, qualquer católico pode fazer o julgamento. Você está certo, você está errado. Dentro da doutrina. Só que o ignorante vai dizer o quê? Ah, você está me julgando. Sim, estou te julgando. Está errado. Se tu está achando que eu dizer que tu está errado é o julgamento, estou te julgando, né? Que se uma pessoa é a favor de tirar a vida das crianças inocentes, eu vou ter que dizer para ele que ele está errado. Ah, você está me julgando? Estou te julgando. A igreja tem poder para fazer isso. Eu, que sou leigo, tenho, imagine, as autoridades eclesiásticas. Quer dizer que agora não pode falar, não, que isso aí é julgamento. Vamos deixar disso. Isso aí é feio, né? Então a igreja possui sim a verdade. Para isso que Jesus deixou a igreja católica. Para quê? Para ser covarde? Não, Jesus não foi covarde. Se ele fosse covarde, ele teria cumprido os gritos, né? Os gritos de ordem dos malandros que estavam lá ao pé da cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce. Mas Jesus não desceu. Não por covardia, porque ele precisava estar ali para salvar a mim, a você e a todos. Até os seus algozes, que alguns se salvaram porque se arrependeram. Então, meus irmãos, é importante que todos nós possamos defender a verdade e rezar pela igreja, porque também eu vi semana passada, no encontro que teve lá dos ambientalistas, parece que o Vaticano promoveu, o Papa abençoou lá um pedaço de gelo, não sei para que esse negócio, entende? Tinha até gente da política do Brasil por lá também. Eu vi alguma coisa, um vídeo, não sei, não lembro, para ser sincero, onde foi que eu assisti. Mas a missão da igreja é mais importante do que salvar as árvores, do que salvar a floresta. A missão da igreja mais importante é salvar as almas, né? A salvar as almas. Então, Jesus não se preocupou muito com essa questão, não. Agora eu lembrei. Foi o pessoal do Dom Bosco. Acho que foi eles mesmo. Agora eu lembrei que eles falavam que Jesus amaldiçoou a figueira. Faz parte da natureza, né? Então, eu não estou aqui dizendo, eu já falei isso aqui várias centenas de vezes, que eu sou a favor de que se cuide da natureza, se cuide das coisas, não se destrua. Agora, tem que conscientizar, evangelizar, desde criança, na catequese, os catequistas aplicar isso para as crianças, falar da importância disso, é justo, não tem problema. Agora, dar ênfase a isso e esquecer daquilo que é o mais importante, que é a salvação das almas, aí eu lamento, mas eu tenho que discordar
veementemente. Não dá para concordar com esse tipo de coisa, não, meu irmão. Então, precisa realmente rever esse negócio aí. Porque hoje se fala muito, né, de salvar o planeta, mas pouco se fala de salvar as almas. E a salvação das almas é mais importante do que a salvação das árvores. A gente sabe que muitas enchentes invadem casa. Mas por quê? Porque os bueiros, primeiro que os políticos não gostam de trabalhar nesse sentido, porque é debaixo da terra para fazer escoamento de água. Então, eles preferem fazer obras que o povo veja, né, para se aproveitar, e a maioria, né, e roubar à vontade. Então, por isso que tem essa bagunça por aí. Mas eu sou contra jogar lixo na rua, essa coisa. A gente tem que ser contra. Eu acho até que é um pecado, né, uma coisa dessa. Acho não, é pecado. Mas pecado maior é esse. A coisa foi tão feia, tão vergonhosa, que eu estava lendo também esse final de semana, que os bispos dos Estados Unidos foram contra. Um cardeal, puxa-saco, essa palavra que a gente usa no Brasil, né? Puxa-saquismo, essa fazer homenagem para um senador que é a favor da eliminação de crianças, né? Através daquele processo, tu já sabe, não precisa dizer o nome aqui. Aí vai homenagear o cabra. Então é isso que eu falo aqui no canal, que eu discordo, que eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? O político pode entrar na igreja? Pode e deve, mas ele não deve ser bajulado. Então, isso aí chama-se bajulação, cardeal bajulador. Né? O que é que esse cardeal está querendo? Eu não sei, mas ele, né, deve ser lá da panela lá desse cabra. Então, isso não é coisa legal, não é coisa justa, porque o que se tem que fazer hoje é defender a doutrina de sempre da Igreja Católica, que está sendo pisoteada, viu? Então, a gente não pode, os consagrados não podem deixar que os fiéis sejam ludibriados, enganados por falácia, porque é homenagear. Entende? Então, Nossa Senhora de Anguera, eu vou encerrar. Ela condenou o aborto em várias mensagens, né? Nossa Senhora de Anguera é a favor da vida. Então, assim como a igreja condena, Nossa Senhora também condenou essa prática que se espalha. Os governos esquerdistas do mundo inteiro são a favor, né? São a favor da matança de criança. Ele deveria pensar que a mãe deles poderia ter matado eles também. Bando de demônios, né? Então, eu vi também semana passada uma entrevista, um podcast, parece que era um podcast. Assim, abre o YouTube, aparece lá, acaba assistindo alguma coisa. Aí uma moça, até jovem, com pensamento esquerdista, perigoso, né? Não, mas eu sou a favor. Mas como tu é a favor? Tu tá aqui na minha frente, tu tá aqui falando, tua mãe não te eliminou, né? Não, mas isso aí, aí começa, sabe? Porque a maioria desse povo não tem muitos neurônios para pensar positivo, né? Infelizmente, a maioria. Aí tenta dar uma volta, mas aí o rasgão fica maior. Você é católico? Você é de Nossa Senhora? Então segue os ensinamentos do verdadeiro magistério da Igreja Católica. A opinião pessoal do Papa não é para ninguém obedecer, beleza? Precisa obedecer a opinião pessoal do Papa. E certamente ele vai aparecer com algumas encíclicas, com algumas coisas, mas já é tempo de intensificar as orações por ele, porque algumas das suas entrevistas, opiniões e nomeações já dão um sinal de que teremos confusão pela frente. Mas ele é o Papa da Igreja Católica, nós somos católicos e vamos rezar por ele, para que Deus possa ajudá-lo e que não haja um naufrágio na fé, e que foi profetizado em Anguera, não se sabe quem vai provocar isso, quer dizer, já a embarcação já está, né, virando, ninguém sabe quem vai dar o empurrão, né, fatal. Mas
Quem for católico, que reze. Quem ama a igreja, que reze pela igreja. É só isso que é importante. É só isso que basta para nós católicos, né? Então, vamos rezar por esse cardeal que quis fazer essa homenagem para esse cidadão, que, inclusive, ele até chegou a dizer que ele ficou impressionado, porque quando perguntaram para ele, para o Papa, melhor dizendo, né, Durbin é o nome dele, ele se surpreendeu, ele disse que ficou surpreso com o apoio do Papa. É incrível, disse ele, é um momento importante, ele não esperava. Quer dizer, ele esperava, mas o cara ficou surpreso, até o maluco lá ficou surpreso, porque qualquer pessoa iria esperar, não, eu discordo, e beleza, né? Mas ele poderia até tecer elogios ao trabalho, entre aspas, do político, mas essa parte ele teria que ser muito claro, separar, né, o joio do trigo, mas aí não separou. Aí assustou até o político. O político disse que foi incrível, foi um momento importante. Eu não esperava isso não, fiquei surpreso. Por quê? Porque o Papa, ao invés de dar um corte rápido Tramontina e chamar a atenção lá do cardeal, né, falou uma coisa que não devia. O cardeal, a reação, a ideia do cardeal foi uma coisa negativa, né? E o arcebispo de Chicago, se não me engano, cadê aqui? Houve a rejeição do prêmio após a confusão. Apesar da aparente satisfação, o Durbi anunciou que não aceitará o prêmio concedido por Cupiche. Cupiche é um cupi, né? Cupiche, lembra cupim, né? Comedor de madeira. Então, Cupiche, devido à forte controvérsia gerada, por isso eu não vou aceitar essa homenagem, não. O nível de controvérsia me surpreendeu, ele reconheceu. Ele explicou que sua decisão visava evitar que o arcebispo de Chicago sofresse mais críticas, né? A reação ao cardeal não foi tão negativa que eu não vejo sentido em continuar com isso, disse o político. Bom, pelo menos ele foi sincero, né? Quer dizer, ele reconheceu que não merecia essa homenagem, nem tampouco esse prêmio que a igreja queria dá-lo, né, com as bênçãos papais. Então, rezemos pelos políticos para que se convertam, porque se não se converter, vai para aquele lugar, eu, você, padre, bispo e papa, político, e quem quiser ir, que vá. Mas Jesus quer que a gente vá para o céu, né? Então, a gente precisa se converter, rezar pela igreja e pedir misericórdia. Deus abençoe, Nossa Senhora proteja, fiquem atentos aqui no canal, porque a partir de terça-feira a gente vai transmitir aqui o horário. Aqui em Portugal, não sei a diferença de horário lá da Itália, mas a gente vai agendar sempre as transmissões com algumas horas de antecedência. Você fica ligado aqui no canal para a gente poder, né, interagir e rezar juntos, porque vamos rezar em todos os encontros, falar e rezar. Se você quiser, faça também. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Santíssima Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoai-nos e guiai-nos pelo caminho do bem e da santidade. Fortalecei-nos em nossa caminhada, em nossa missão, dai-nos força e coragem para suportar o peso das provações. Ficai conosco, e pelas vossas mãos santas e imaculadas, abençoe a todos nós, a todos os inscritos deste canal, todos os que rezam conosco e por nós. Abençoai a missão desta semana, para que possa render frutos espirituais na vida de todos os irmãos que irão participar. Dai-nos vossa bênção e vossa proteção, hoje e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, a gente se encontra, vocês terão a Lana e as meninas nos textos desses dias, mas eu estarei nas catequeses todos os dias aqui, né, de onde eu estiver, a gente fará.
Que Nossa Senhora nos abençoe, nos proteja. Fique com Deus e até mais, se Deus quiser.